saindo do mundo e indo para o Brasil. Aqui no Brasil a gente está na seguinte situação. Hoje, um pouco antes dessa live, o Ministério da Saúde revisou a contagem de casos e de mortes. No Brasil estamos com 11.130 casos, com 486 óbitos. Segundo o site do Ministério da Saúde, que já está no Saiba Mais aqui disponível, a gente só tem a quebra disso por estados. Eu vou usar um pouquinho da quebra por estados para falar o que está acontecendo. E nós temos, pela contagem não oficial, um pouco mais de casos do que isso. Comparando o Brasil com outros países de fora, nós ainda estamos num ritmo de crescimento de dobrar o número de casos e o número de mortes a cada 3 ou 4 dias. O número de casos está dobrando um pouco mais devagar agora, a cada 5 dias. Espero que seja uma tendência que continue. Um problema que a gente está vendo muito sério no Brasil, que está sendo noticiado o tempo todo, é a falta de testes para Covid. Então, essa semana toda a gente ouviu números de casos represados, que eram os casos que estavam acumulados no Instituto Adolfo Lutz para serem feitos, de 11, 12, 14, 16 mil casos que foram se juntando, inclusive casos de óbitos que estavam esperando muito tempo para serem contados. Então, a gente pode estar vendo mortes agora que aconteceram lá atrás, mas que só agora foram diagnosticadas. Esse número deve diminuir essa semana com o anúncio de que outros institutos vão fazer mais testes aqui no Brasil, e isso é uma coisa fundamental. Eu vou falar um pouco desses números, mas não confiem neles, porque nós só estamos testando pessoas que estão sendo internadas com complicações, e mesmo assim estamos testando pouco essas pessoas. Tem muitos casos que não estão sendo feitos e não estão sendo seguidos. Então o Brasil provavelmente tem muito mais do que esses 11 mil casos, aliás, certamente tem muito mais do que esses 11 mil casos. Como são casos que buscaram hospitalização e ainda demoraram para ser feitos, 11 mil e tantos casos, provavelmente são o número de casos que nós tínhamos há 2 ou 3 semanas atrás, e o número de casos atual já é maior do que isso, já dobrou mais algumas vezes, porque, de novo, a gente só está olhando para os casos de quem buscou atendimento. Mesmo assim, o mundo inteiro, praticamente, tirando Alemanha, Coreia do Sul e os países que a gente regularmente fala aqui, estão na mesma situação e estão olhando só para os casos internados também. Estados Unidos, em parte, está nesse ponto, França está nesse ponto, Reino Unido está nesse ponto, Bélgica e outros, eu vou dizer como que a gente sabe que também estão nesse ponto. Mesmo assim, levando em consideração que a gente não tem todos os números aí, que eles podem subir um pouco nessa semana e nos assustar, simplesmente porque estão sendo feitos testes de gente que já tinha pego o vírus antes, o Brasil parece estar diminuindo o número de casos. A gente partiu dele dobrar a cada 3 dias, para dobrar a cada 4 e agora para cada 5 dias, mais ou menos. Ainda não é um ritmo bom, mas é um ritmo melhor do que o que a gente vinha seguindo até aqui. Eu vou pegar uma quebra por cidades, um pouco mais para frente no vídeo, e isso vai ficar mais evidente. Mas ainda temos muito pouco diagnóstico no Brasil. E a gente tem pouco diagnóstico no Brasil porque a gente tem como ver a nossa mortalidade. Tá? A mortalidade no Brasil, deixa eu pegar aqui a fatalidade. A letalidade do vírus no Brasil está em 4,4%. E esse é um número que eu recomendo que você acompanhe se você quiser entender a nossa situação e se a gente está fazendo diagnósticos suficientes ou não. Por quê? O que a letalidade fala para a gente? Eu vou pegar o caso da China para mostrar o que isso explica. Então vamos para a mortalidade.